Bem. Bom, na semana passada, então, já coloquei para gravar. Na semana passada, a gente viu um pouco de potenciação, as suas propriedades, como é a multiplicação, divisão. Ao contrário da potência, a gente tira a real, né, para ver se está certo ou se não está através da raiz quadrada. Algumas vezes a gente precisa fazer a fatoração para descobrir, para transformar o número em potência. Então, todas essas propriedades que a gente viu a aula passada, a gente vai estar vendo, ou melhor, a gente vai estar usando ela nessa semana, tá? Então, essa semana a gente vai estar falando um pouco sobre equação exponencial, que é uma continuação do terceiro bimestre. Eu não lembro se vocês já viram. Por acaso vocês já viram a equação exponencial? Ela seria uma revisão para vocês ou seria uma matéria do primeiro ano mesmo? Eu já vi já. Ótimo. Então, se você viu, provavelmente já foi dado para vocês. Então, uma aula de revisão, porque ele vai rever alguns conceitos para vocês entrarem em logaritmo, certo? Então, se tiver alguma dúvida aí, vocês já tirem também para ficar mais fácil o entendimento. Então, antes da gente estar começando, estar falando sobre matéria, só para avisar, para lembrar, né, que todas as atividades precisam ser enviadas pelo Classroom. A revisão, aqui está a revisão da potencialização e suas propriedades, mas na verdade não é só isso, tá? A gente vai rever sim na aula de hoje a potenciação e as suas propriedades, mas também a gente vai estar vendo as equações exponenciais. A atividade pode ser feita de qualquer forma, em qualquer local, Excel, Word, papel de pão. O importa é você fazer uma atividade da forma que você pode. E o prazo de envio, por enquanto, está dando um prazo de 15 dias para realização. Então, hoje, semana que você tem essa semana para fazer, semana que vem e até terça-feira da outra semana. O prazo está grande por enquanto, mas com o tempo a gente vai estar encurtando para que a gente consiga fazer fazer a entrega e fazer a correção já da atividade, para que a correção não fique tão longe da realização da atividade. Só para lembrar. Então, a equação exponencial. Na aula passada desse trimestre, nós vimos revisão da potencialização para dar suporte aos conceitos que precisamos para o assunto logaritmo. E hoje veremos as equações, veremos equações exponencial e suas propriedades. Então, a aula de hoje seria a equação. O que é uma equação exponencial? Alguém conseguiria me explicar o que é uma equação exponencial? É onde você calcula o expoente das potências. Então, quando fala em equação exponencial, eu vou ter que resolver uma equação dos números que estão sendo elevados. Então, por exemplo, tem 2 elevado à quarta. Então, eu vou utilizar a equação exponencial para fazer uma equação em cima do número 4. É isso? Não, teria que ter dois números, né, professor? Tipo, Isso. 2 elevado a 2 igual a 2 elevado a 4. Exatamente. Você falou uma Aí palavra você vai. aí muito importante, que é a palavra igual. Toda equação, ela tem que ter uma igualdade ou uma parte está igual a outra ou ela não está igual a outra, que seria o igual cortado. Então, quer dizer, uma equação ela tem que ter uma parte comparando com a outra. Essa que é a particularidade da equação exponencial. Quando fala em equação, automaticamente já fala. Equação, ela tem aquela famosa incógnita, que seria o x, o y, o z, o t, o delta, a letra que o autor utilizar. Então, falou em equação, já tem que lembrar que tem um lado é igual ao outro, um lado é maior que o outro, um lado é menor que o outro, um lado é diferente que o outro, então vai ter dois lados da equação. E, para ser uma equação, ele vai ter uma incógnita, ele vai ter um número que ele deseja encontrar. Y, Z, X, W, delta, T, entre outros.
certo? Quando fala em equação exponencial, a equação a gente já lembrou, que é igual, dividir, igual, maior, menor, a gente já lembrou que é a equação. Agora, exponencial é uma equação de um expoente. Então, temos aí, levando em consideração a matéria da semana passada, que a gente fez um pouco uma recordação de potência. Então, na potência, agora, vai ter uma equação. Ou seja, a nossa potência vai ter a incógnita. Certo? Então, aí que a gente vai estar utilizando. Como que eu resolvo, né? Como que eu vou descobrir quanto que vale essa incógnita, né? Na potência. Então, é esse o desafio, né? E a recordação, ao mesmo tempo que é um desafio para alguns, também é uma recordação de outros. Vocês se lembram desse, agora falando, explicando um pouco melhor, teoricamente, de equação exponencial, vocês conseguiram lembrar como que ela funciona? Ou vocês não chegaram a ver uma equação exponencial com incógnitas, com x e y para poder encontrar, para poder identificar? Eu já vi já. Já viu? E aí, Pedro, Júlia, e vocês, se lembram? Ou tá assim, tá quase lembrando alguma coisinha, ou não faz ideia do que eu tô falando? Laura, Débora. Assim, eu lembro sim. Vagamente eu lembro. Ótimo. Eu lembro, sim, professor. Beleza. Então, eu acredito que vocês conseguiriam me dizer como que eu consigo resolver essas equações exponenciais. Vocês têm alguma ideia de como eu posso resolver? Eu tenho. Como? Vai, me ajuda. Como que faz? Qual que é a sua ideia? Primeiro você tem que transformar as duas bases iguais, né? Boa. Que mais? Aí depois, quando você transforma as bases iguais, você corta elas e transforma os expoentes em uma equação. Muito bom. E todas as equações é possível fazer? Esses três modelos funcionam da mesma forma? Ou alguma delas é diferente? Na fração, você vai ter que fazer o 81, tipo, você ia ter que transformar 9 elevado a 2, depois para ele passar para cima, porque o 3 não tem como transformar em fração, você inverte, ia ficar 9 elevado a menos 2, e depois, quando ficar 9 elevado a menos 2, você tem que transformar potência 3, aí entra aquele negócio do parênteses, né? Mas agora você falou 9 elevado a 2, mas 9 elevado a 2 não ficou bases diferentes? Então, aí 3. depois você tinha que fazer aquele negócio do transformar em potência de parênteses. A gente vai ver isso aí. E não é tão. Assim, o jeito que você falou, ele tá um pouco mais complicado. Existe um método mais simples de estar resolvendo. A gente vai também estar permeando, relembrando esses conceitos e fixando eles também, para ficar mais fácil. Mas é esse caminho mesmo que você passou, André. É isso mesmo. Alguém mais? Tem alguma estratégia de resolver? Como resolve essas equações exponenciais? Ou alguém tem outra forma de resolver? O André passou uma estratégia. Alguém tem outra estratégia? Opa! Pode usar o chat para falar, pessoal. Pelo sim ou pelo não, podem estar falando o chat ou abrir o áudio também. Fiquem à vontade. A intenção é saber como que você, o que vocês têm de informação para poder trabalhar. Se não fizer ideia, você não faço ideia se é isso, se não é, coloca, não fala, não sei. Não tem problema.
estão quietinhos hoje. Me ajudar. Vamos lá, então. Vamos começar resolvendo algumas dicas, né? Primeira coisa. Bom, não lembro como faz, ou lembro vagamente, ou estou começando a recordar agora. Existem 3 dicas que eu gosto de dar dicas quentes, que são procedimentos que, se você realizar esses procedimentos, você consegue fazer os 3 tipos de equações exponenciais. O primeiro, a base deverá ser igual para os dois lados, igual o André falou. Eu tenho que dar um jeito de igualar as bases. A minha base do primeiro lado da equação, do lado esquerdo, tem que ser igual ao direito. Não se esqueça de utilizar a fatoração, caso necessite. Então, se necessário, faça o MMC. De cabeça eu não consigo fatorar. Faz MMC. Usa os números primos, 3, 5, 7, 11, 13, e com isso faça a fatoração. Certo? Esse é o primeiro passo. Primeira coisa, transformar as bases iguais. A segunda, realizar a equação do primeiro grau, ignorando por hora a equação, identificando o valor da incógnita. A mesma coisa que o André comentou. Bom, naquele momento, a gente vai ignorar o número base. A gente vai ignorar ele e vai utilizar somente a equação que está em cima, o numerador, a potência, como uma equação. Como lá vai ter x, y, z, vai ter a incógnita em números, lá vai formar uma equação do primeiro grau. Através daí a gente faz a equação do primeiro grau e resolve. Identifica qual é o valor da incógnita, qual que é o valor x, o y, o z, a gente vai descobrir. Isso é o segundo passo. E o terceiro passo é a substituição do x da equação. Aí você tira a prova real verificando se as equações são iguais. O que você vai fazer? Bom, já descobri quanto que é o x. Eu vou lá na equação, pego o meu x, substituo o x pelo valor que eu encontrei. E lá eu descubro se um lado é igual ao outro. Ou se um lado é diferente que o outro. Tranquilo? Então, essas são as dicas. Alguma dúvida por enquanto até aqui? Gabriela, alguma dúvida? Maria Eduarda? Pedro? Vamos ver na prática, né, professor? Tranquilo. Tranquilo. Seguindo esses passos aqui, você faz o que você precisar. Talvez alguns passos a mais vão ter que ser dados, mas é tranquilo também, tá? A primeira dica. Ô, Gabi, você me ajuda a resolver essa? Ajuda. Vamos lá, então. Então, a primeira dica, temos que lembrar que a base deverá ser igual dos dois lados da equação. Para isso, não esqueça de utilizar a fatoração, MMC. Como você faria para começar, então, levando em consideração essa regra? Você tem que deixar as bases iguais. Uma base está 7 e a outra 49. Lembrando, para isso, não esqueça de usar a fatoração, MMC. Como a gente faz o mínimo múltiplo comum? Igual a gente fez na aula passada. Os números primos, né? Isso. 49 é dividível por 2? Ele não é, porque o 9 ele é ímpar. Então, por 2 eu não consigo dividir. Vamos até aqui, ó. Vou abrir a calculadora. E vou estar fazendo com vocês. Compartilhar a tela inteira, que eu acredito que consigo estar verificando com vocês também. Aí.
Então, eu vou abrir a calculadora aqui. Primeiro é 2. Vamos ver se a gente consegue dividir por 2. 49 por 2 dá 24,5. Não podemos usar o 2. O próximo número primo é o 3. 16,33. Também não dá por 3. O próximo é o 5. 9,8. Não dá por 5. O próximo é qual? 7. 7. Opa! 7 deu o número inteiro. Então, 49 dá por 7. Então, temos 7. E 7 dividido por qual número, primo? Ele mesmo. Ele mesmo. 7 por 7, 1. Então, nesse caso, fazendo a fatoração, a gente segue MMC 49 por 7, 7. 7 por 7, 1. Então, zerou. Então, a gente tem o quê? 49, ele é igual a 7, que é o número que apareceu no MMC. Quantas vezes apareceu 7? 2 vezes. Então, vai ser 7 elevado a 2. Primeira coisa, primeiro passo, vou fazer somente isso. Vou pegar e vou transformar as bases iguais. Primeira regra, a primeira dica, ele dá essa orientação. Fez? As duas bases estão iguais? Beleza, agora vamos me preocupar com o próximo passo. Não olha de uma vez só. Nossa, eu não sei o que eu faço. Calma, primeiro faz a base. Fez a base? Fez? Tá igual? Tá igual. Beleza. A próxima dica. Corta. A próxima dica, ele até já deu a resposta, né? Não era para fazer isso. Então, a próxima dica, realize a equação no primeiro grau, ignorando por hora a equação. Então, você vai esquecer o número 7. Esquece o número 7. O que você tem em cima? Eu tenho 5x menos 13 igual a 2. Então, ele fala que para você identificar o valor da incógnita. Então, o que você vai fazer? Bom, vou passar meu 13 para o outro lado. Sempre quando eu troco o lado, eu sempre inverto o sinal. Então, vai ficar 5x igual a 2 mais 13. Antes estava menos 13. Continuando, x é igual a 13 mais 2, 15. O 5 passou a dividir, então ficou 15 por 2. Então, o meu x é igual a 3. Então, beleza. A segunda dica, ele fala, identifique a incógnita. Qual é o valor? Qual que é a nossa incógnita? O x. Qual é o nosso x? 3. Então, aí a gente já resolve também. Por enquanto, tá tranquilo, pessoal? Para quem tá vendo, não tá interagindo. Gabi, também tá tranquilo por enquanto? Agora tá tranquilo, eu tô começando a entender, sim. Ótimo. Júlia também, tá tranquilo por aí. Maria Eduarda, Letícia. Ô, professor, Oi. depois que nós achar incógnita, vai ter algumas perguntas que ele vai mandar nós resolver a potência? Como assim? Você fala de substituir? Não, depois nós vamos achar o X. Certo. Depois vai ter algumas perguntas que ele vai mandar nós resolver, o amarelo. Algumas perguntas que ele vai... Ou Na é só verdade, resolver e achar igual? na verdade, a gente tá vendo um pouco a teoria, certo? Como que funciona a situação. Agora, no dia a dia, por exemplo, onde você vai conseguir, onde você vai precisar encontrar o X? Quando se fala que a cada 2 horas dobra o número de acidentes. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar, bom, se o acidentes é 7, vai dobrar, então vai levar a 2, que é o X da sua incógnita, né? Então, você vai estar usando... Peraí. Ô, professor, então é assim, ó. Tipo, nós achou o X que é 3, né? Ah, Então, se for... Vai ficar 7 elevado a 5 vezes 3, que daria 15, menos 13, 7 elevado a 2, que é igual a 7 elevado a 2. Nossa, é isso aí. Isso mostra que... Vamos lá, então. Você vai me ajudar no terceiro, então. O terceiro é a substituição do X. Então, a gente não vai parar aqui. A gente não vai parar X. X é igual a 3. Não. A gente tem que ver se
um lado é igual ao outro. Como a gente sabe se um lado é igual ao outro? Substituindo onde tem o x pelo que a gente encontrou. Então, a equação padrão ela é 7 elevado a 5x menos 13, igual a 7 ao quadrado. 7 ao quadrado, beleza. Vamos substituir, então, igual você falou. 7 é igual a 5 vezes 3, menos 13, igual a 7 ao quadrado. Continuando, 7, que é 3 vezes 5, 15. 15 menos 3 é igual a 7 ao quadrado, é igual a 7 ao quadrado. Certo? Exatamente como você falou. Tudo bem? O resultado final sempre tem que ser assim, professor, as mesmas bases e os mesmos expoentes? Não necessariamente, né? Nesse caso, quando fala que um é igual ao outro, você precisa verificar se isso se realmente é igual. Se caso é diferente, bom, se for diferente, você vai precisar provar que é diferente. E qual é a diferença? Se caso for diferente, você vai ter que colocar o sinal que é o igual cortado, que é o de um diferente do outro. Certo, Gabi? Certo, entendi. No caso, ele Obrigada. falou que é igual, beleza, mas como que é igual? Prova que é igual. Então, a gente está provando aqui que um é igual ao outro. Quem que tinha falado? Provando só, Vou falar. só fazendo a conta mesmo, né? Só. Com o tempo, Entendi. você consegue até fazer de cabeça. Se você fixar bem os passos, você consegue montar essa estratégia de cabeça. Primeiro você faz tornar a base. Aí você faz MC, faz por 7, 7 por 7, 2 ao quadrado. A base é 7. Em cima, passa para lá, aqui divide, tá. Você consegue até, com o tempo, consegue estar fazendo de cabeça. Se você lembrar passo a passo. Agora, olhando ela assim, vou fazer, aí talvez você não consiga de imediato. Fica mais difícil. Sim. Por isso que eu gosto de passar os passos. Porque daí a gente acostuma fazendo com os passos, aí fica mais fácil de lembrar. Lembrando um passo, você já lembra o outro. Com certeza. Quem que tinha falado comigo? Quem que falou do X? Que eu vi a voz, mas eu não vi quem que era. Que fez comigo essa questão 3 agora, essa dica 3? Foi a Gabi, quem Eu. mais? O André. Isso mesmo, André. É que tem hora que pra mim aparece quem tá falando e tem hora que não. Mas é isso aí, André. Tranquilo também? Aham. Beleza. Então a gente resolveu o primeiro, né? O nosso primeiro passo. Agora tem a regra novamente. Mas por que a regra novamente? Porque a gente vai aplicar as mesmas 3 regras para os 3 tipos de equações, os 3 tipos de exemplos que eu apresentei lá no começo. Agora, agora vai ser deixa eu voltar aqui. Eu esqueci ver se eu fiz certo, se eu coloquei certo. No caso, ele já está resolvendo. Mas agora vai ser o 125. Já que apareceu tudo, né? Vamos por tudo. O 125. 125, a y é igual a 5 elevado a sexta. Primeiro passo, sempre lembrar. Eu tenho que transformar as bases. As minhas bases têm que ser iguais. Com isso, o que eu tenho que fazer? Bom, se eu não consigo fazer de cabeça, vou fazer o MMC. Vou fazer a fatoração. Então, 125, posso dar por 2 aqui. Aí, se não lembrar, pessoal, não tenha vergonha, faz na calculadora. Melhor que você colocar um número ali, não dá certo. 125 por 2, 62,5, não dá certo. 125 por 3, 41,6, não dá certo. 125 por 5, 25. Beleza.
Então, 25. Aí eu vou tentar 25 por 2. Ah, não dá. 25 por 3. Ah, não dá. 25 por 5. 5. Opa, deu. E agora o 5. O 5 não vai dar por 2, não vai dar por 3, 5 vai dar por 5. Então, 5 dividido por 5 é 1. Se eu fizer o inverso, funciona? Sim. 5 vezes 1, 5. Opa. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Aí o que eu faço? Bom, descobri agora a base, né? Se tem 3 5 ali, qual é a minha base? O 5. Qual é o meu expoente? O 3. 3. É Então, 2. oi? A resposta é 2, né? É porque você já fez o segundo passo de cabeça. Com o tempo vai pegando a manha, né? Bom, eu já sei que é 2, porque 3 vezes 2 é 6. Exatamente. É, tem que ser igual. Tem que ser igual, não é? Então, mas daí... Ah, não lembro, não consigo... Faz a equação. Eu quero que vocês prestem atenção no segundo quadrinho. Tem três quadrinhos verdes. O segundo. Vocês podem ver que é 5 elevado a 3 e o 3 está elevado ao y. Quando tem dois expoentes sendo um elevado ao outro, se faz a multiplicação. Então, 3 elevado a y, quando se faz a multiplicação, fica 3 vezes y. Vocês podem ver que tem uma diferença entre o quadrado do meio e o último quadrado. O quadrado do meio está 3 elevado a y. Lembrando, retomando, quando tem dois expoentes, um sendo expoente, os dois são os expoentes, né? Mas um sendo expoente do outro, se faz a multiplicação. É uma das propriedades também da fatoração. Então, eu vou fazer 3 vezes y. Então, por isso que no terceiro quadrado ele está do lado, fazendo a multiplicação. Tá? Então, o que não devemos esquecer? Primeiro, fatoração, deixar igual. Segundo, na fatoração, não vai se enganar em colocar 3 elevado a 5. Não. Qual é o número que está aparecendo? É o 5. Beleza. Quantas vezes? 3. Na hora da emoção aí é muito fácil confundir e trocar a ordem. Não se confundam, não troquem a ordem. O que está aparecendo é a base e a quantidade de vezes que ele aparece é o número que você vai levar, vai estar levando a esse número. Então, no caso, 3 vezes 3. Está levando a 3 vezes, então você vai colocar o número 3. O André já percebeu que o y é igual a 2. Mas não, a gente precisa também fazer a segunda dica. Tá? Só para questão de estar aplicando essas regrinhas. Então, a segunda fala assim, ó. Ignora por hora a base. Bom, a base já deixei igual, então eu vou ignorar a base. Bom, como que ficou? 3y é igual a 6. Y é igual a 6 dividido por 3. Y é igual a 2. Mas será que é mesmo? Não. Faz a terceira regra. Substitui o y por 2. Então fica 3 vezes 2, 6. 6 é igual a 6. Portanto, 125y é igual a 5 elevado à sexta. É tudo a mesma coisa. O primeiro quadrado ele é igual ao segundo, que é igual ao terceiro, que é igual ao quarto. São todos os mesmos resultados, tudo a mesma equação, só que são escritas de formas diferentes. É isso que é muito importante estar sabendo. Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Beleza. Vamos prosseguir, então. Se tiver alguma dúvida aí, vocês não deixem passar. Picas quentes, porque
A gente vai fazer o outro exercício e a gente vai fazer a mesma situação. Opa. Aí o Matheus também tinha colocado no chat, agora que eu vi que o y é igual a 2. É isso mesmo, Matheus. Quem está entrando agora, ou entrou antes, ou entrou depois do que eu falei, eu peço que vocês coloquem o nome no chat. Eu vi que a Paola entrou, o Chester entrou e a Alana também entrou. Então, se vocês puderem estar colocando o nome no chat e a série que vocês fazem parte, é importante. Tem que ver isso. O terceiro passo, a terceira dica, aí a gente vai fazer a mesma coisa com esse próximo aqui. Pode passar aqui. Com esse daqui, eu quero que vocês façam, tá? Antes de passar a resposta, porque a gente vai cair o nosso sistema. Vocês vão ter que entrar de novo, porque a gente tem 1 minuto para cair o Zoom, a gente vai ter que entrar novamente de novo. Então, temos esse aqui, o azul, tá? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês. Eu queria que vocês tentassem fazer e mandassem um WhatsApp para mim. Esse 3z mais 2 igual a 1 sobre 81. Tentem fazer. Vai cair o Zoom. A gente volta daqui 5 minutos. Eu quero que vocês tentem fazer e me mandem no WhatsApp. Tudo bem? Sim. É meio que um desafio. Lembrem, 81, ele tá fazer a fatoração vai ficar embaixo, mas ele não fica embaixo. Tem que inverter ele. Para você inverter, tem uma regrinha, uma propriedade que a gente viu a aula passada. Quando você inverte, tem que fazer o quê? Então, tentem fazer todos os passos conforme a gente aprendeu. Tá? A gente reviu, né? Vocês já tinham aprendido, a gente fez a revisão. Beleza? Eu encontro vocês daqui 5 minutos aqui no Zoom novamente. E vocês façam, já tiram foto e já me mandam no WhatsApp.